eu me chamo Aline Mendes e esse é o canal Café Criminal. Nesse canal me proponho a trazer para você casos criminais reais, nacionais e internacionais, tomando comigo aquele cafezinho. Hoje eu tô aqui apresentando para vocês mais um integrante do canal. Esse é o Miojo e ele tá aqui caracterizado de hot dog, porque o caso que nós vamos trazer hoje se trata do assassino do fast food. Além do todinho do Miojo, vamos ter mais um integrante aqui no canal. E em homenagem ao canal, ele vai se chamar Café. Então, sem mais enrolação, enquanto eu puxo a vinheta, pega o teu cafezinho e bora comigo pro caso de hoje. Mas espera aí rapidinho. Dá uma olhada nisso aqui. Ele merece o teu like. Então, antes de mais nada, deixa o teu like aqui, deixa pra mim um comentário de casos que você quer que eu traga aqui no canal. E se você ainda não for inscrito, não te esquece de te inscrever no canal. Afinal, te inscrever não te custa nada, mas me ajudaria muito a continuar trazendo mais conteúdos pra você. Agora sim, bora comigo pro caso de hoje. Bom, conforme dito anteriormente, hoje nós vamos tratar sobre o caso do assassino do fast food. Nascido no Texas no dia 12 de novembro de 1957, Paul Dennis Reed Jr., Paul ele teve uma infância bem complicada. Quando nasceu com uma deformidade na sua orelha, o que lhe causou problemas auditivos. Na sua infância, quando tinha apenas 3 anos, os seus pais se divorciaram e ele e a irmã foram morar com o pai alcoólatra e a avó paterna. Tudo leva a crer que o pai de Paul era extremamente agressivo com ele enquanto estava alcoolizado. Tanto que durante a infância tem vários registros de traumatismo craniano na ficha médica do Paul. Uma das vezes ele foi atingido com um tijolo na lateral da sua cabeça. Em decorrência desses maus tratos também, quando o Paul tinha entre 4 e 5 anos, ele começou a causar problemas ali pela vizinhança e se comportava muito mal dentro de casa. Para você ter noção das atitudes dele, nessa idade ainda, ele tentou atear fogo na sua avó enquanto ela dormia na cama. Ele acendeu fogo na cama enquanto ela estava ali deitada. Depois disso, com um taco de beisebol, ele assassinou o cachorro da sua avó. Então, após tudo isso, a avó de Paul cogitava colocá-lo para adoção e informou a mãe dele. Quando a mãe soube que iriam colocá-lo para adoção, ela então foi buscar o Paul e a irmã dele lá na casa da avó paterna e do ex-marido. Mas se você pensa que ele mudou, infelizmente não. Quando na adolescência de Paul ele fez 16 anos, ele foi então expulso de casa por tentar abusar da mãe e da própria irmã. E a partir daí, depois de expulso de casa, ele começou então a ter muitos problemas com a lei e cometer muitos crimes. Seu histórico criminal na adolescência ainda incluía crimes como roubo de veículo, agressão e falsificação de cheques. Lá em 1982, o Paul ele foi acusado de cometer vários assaltos à mão armada. Mas nessa época ele nunca foi acusado formalmente, nunca respondeu em julgamento formalmente, porque ele foi considerado ali inimputável, né? Quando não se pode aplicar uma pena porque a pessoa tem algum tipo de transtorno, algum tipo de incapacidade de ser penalizado. Então, nessa época, ele foi hospitalizado e considerado inimputável e por isso ele não passou por julgamento desses diversos assaltos que ele praticava à mão armada. Após ser liberado do hospital, no ano seguinte, lá em 1983, ele roubou uma churrascaria em Houston, no Texas. Mas dessa vez, ele foi então acusado formalmente e condenado a 20 anos de prisão pelo crime cometido ali na churrascaria, que seria roubo agravado. Mas 7 anos depois, durante o cumprimento da sua pena, ele foi liberado para cumprir em liberdade condicional. Após entrar em liberdade condicional, então o Paul consegue um emprego e parece que tudo vai caminhar de forma normal agora na vida dele. Ele começa a trabalhar como motorista de caminhão.
Durante uma das rotas, ele sofre um acidente, o que lhe gerou uma indenização trabalhista. E o que ele fez com todo o dinheiro da indenização? Ele investiu em plásticas para ficar com a aparência mais bonita, segundo ele alegava. Já que nessa época ele tinha um sonho de ser um astro country, então ele muda de cidade em busca desse sonho. Ele vai então para Nashville, no Tennessee. Então ele consegue um emprego como lavador de pratos em um restaurante. Em busca desse sonho de ser um cantor country, de ser um grande artista, o Paul ele passava ali por situações financeiras um pouco graves. Mesmo trabalhando como lavador de pratos, se tinha noção nos arquivos jurídicos que ele passava por uma grave situação financeira. Então ele vai ali com 2 colegas do emprego e tenta combinar de assaltar um fast food à meia-noite, num horário que supostamente não teria ninguém. Ele conversa então com esses 2 amigos ali tentando conseguir uma pistola para fazer esse assalto, mas as coisas acabam passando e fica por conta disso mesmo. Algum tempo depois, o Paul ele se envolve numa confusão no trabalho, joga um prato em cima de um outro funcionário e ele é demitido por justa causa. A demissão por justa causa, ela não dá direito a muitas verbas que viriam numa demissão sem justa causa, verba rescisória. Então ele se vê ali numa situação extremamente complicada financeira e adivinha o que ele decide fazer? Ele decide concretizar o assalto que ele tanto queria fazer. Então no dia 16 de fevereiro, no dia seguinte à sua demissão, o Paul então entra no restaurante Captain D's, que ficava mais ou menos a 3 km de distância desse restaurante que ele trabalhava lavando pratos. E como ele faz tudo isso? Ele vai até o restaurante antes do restaurante abrir e fala com uma funcionária dizendo que queria entrar porque estava tentando buscar emprego, já que tinha sido demitido no dia anterior. A funcionária então abre a porta e deixa com que o Paul entre para esperar alguém para pedir um emprego. Essa funcionária se chama Sarah Jackson e ela tinha 16 anos na época. Lá dentro do restaurante estavam a Sarah e o Steve. O Steve ele tinha por volta de 25 anos. Então o Paul pega os 2 e leva para a câmara de refrigeração. Ele amarra então as mãos e os pés dos 2, colocando eles deitados ali na câmara de refrigeração. Mas logo depois, não satisfeito dos 2 estarem ali imobilizados, ele deu 2 tiros na nuca do Steve e 1 tiro nas costas. Logo depois ele dá 4 tiros na cabeça da Sarah e 1 tiro nas suas costas. Os 2, obviamente, vieram a óbito no local. Por volta então das 9h45, 10 horas da manhã, um outro funcionário chega para trabalhar. Ele tenta abrir a porta tá ali emperrada, trancada, e ele acha aquilo estranho, afinal não é normal que a Sarah ou o Steve ou qualquer outro funcionário ainda não estivesse por lá. Ele atravessa a rua ali, entra em um outro restaurante próximo, liga lá para o restaurante que ele trabalhava e tenta falar, mas o telefone está desligado ali, como se estivesse fora do gancho. Achando tudo isso muito estranho, ele liga para um outro funcionário que tinha um pai policial e informa tudo o que está acontecendo. Por volta de horas ou meio-dia, eles conseguem entrar juntamente com o gerente que tinha uma chave extra no restaurante. E junto com esse gerente também entra a polícia. O pai daquele rapaz que era funcionário e era policial resolveu acompanhar e ver o que estava acontecendo. Quando então eles abrem a porta do refrigerador e se deparam com aquela cena, os 2 ali assassinados de bruço no restaurante. Além dos 2 corpos, R$7.000 haviam sido roubados do caixa e mais $600 que estavam na carteira do Steve. E o que o Paul fez? Pegou todo esse dinheiro e deu entrada em um carro. Mais de um mês depois, o Paul resolve entrar em outro restaurante de fast food. Dessa vez, ele entra no McDonald's, que fica na mesma rua do restaurante anterior. Ele invade o local quando está prestes a fechar, então tinham poucos funcionários ali dentro e não haviam mais clientes. Com uma arma na mão, ele aponta para os funcionários, manda que todo mundo entre de volta no restaurante e tranca a porta. Ele leva 3 funcionários para dentro do depósito do restaurante e assassina os 3. Andrea Brown,
de 17 anos, Ronald Santiago, de 27 anos, e Robert Júnior, de 23 anos. Ele ainda tenta atirar em um outro funcionário chamado José Antônio Ramírez, mas a arma falha. Então ele resolve utilizar ali uma faca e dar 17 golpes no José, deixando ele ali para morrer. Então novamente o Paul vai ao caixa, rouba o dinheiro, dessa vez ele roubou $3.000 e fugiu. O José, que havia sido esfaqueado, mesmo muito ferido, consegue ligar para a polícia e conta tudo o que aconteceu. O José então sobrevive e vira uma testemunha-chave para esse caso. Mas o Paul não sabia que ele estava vivo. Enquanto José passava ali as informações e a polícia tentava encaixar as peças para ter um suspeito, menos de um mês depois, o Paul ataca novamente, usando a mesma estratégia, usando a mesma forma de agir. Mas dessa vez, o local escolhido era uma sorveteria. Novamente, Paul chega lá no horário em que a sorveteria estaria fechando. Rende os funcionários, mas aqui ele muda o modus operandi. Ele rende os funcionários, mas ele não mata, ele decide sequestrar. Então ele leva Angela Holmes, de 21 anos, e Michelle Macy, de 16 anos, com ele. Ele rouba ali o dinheiro do caixa e leva as duas ao Parque Estadual Dunbar Cave. Então vizinhos entram em contato com a polícia informando sobre o assalto. Quando a polícia se dirige à sorveteria, já imagina que vai encontrar corpos de funcionários por lá, igual aconteceu nas vezes anteriores. Mas isso não aconteceu. Ao chegar no local, eles não encontraram nenhum corpo, nenhum funcionário e o caixa estava vazio. No dia seguinte, então, a polícia encontra os corpos lá no parque. Ele abandona os corpos próximo a um lago e essas vítimas também foram mortas a facadas. Infelizmente, o médico legista constatou que elas sofreram as facadas e foram deixadas lá para perder sua vida. Mas você pensa que o Paul parou por aí? Não. O Paul então vai à casa do gerente, lá daquele restaurante que ele trabalhava, onde ele foi demitido. Ele foi então, eram dois gerentes, um que demitiu ele e o outro que trabalhava com ele. Ele foi na casa desse com quem ele trabalhava, com uma arma na mão, na intenção de sequestrar o gerente, mas ele não conseguiu. O filho então do Mitch, que era esse gerente, conseguiu gravar tudo com uma câmera. E depois ele mostra para os policiais o Paul ameaçando o pai dele para tentar sequestrá-lo. Nesse mesmo dia, com as imagens da câmera, então o Paul foi enfim capturado e preso, sendo então acusado pelos roubos e assassinatos de 7 pessoas nos restaurantes de fast food, tornando-se então conhecido como o assassino do fast food. Começa então o julgamento do Paul. Muitas testemunhas o identificaram, testemunhas oculares. A digital dele era compatível com algumas vítimas. O solado do seu sapato era compatível com algumas marcas, mas foi identificado que ele usava calçados diferentes nos dias. Alguns pertences de vítimas foram encontrados com ele, então parecia que nada ia sair do controle ali das alegações do júri. Tudo levava a crer que Paul de fato era o assassino do fast food. E esse julgamento ele ficou muito conhecido porque foi o primeiro julgamento de homicídio televisionado no Texas. Ali no julgamento, nada foi levado em consideração sobre a sanidade mental dele ou não. Lembra que lá no princípio, quando ainda adolescente, ele foi considerado inimputável. Nesse julgamento dos vários homicídios dos fast foods, nada disso foi levado em consideração. Sequer foi falado sobre inimputabilidade ou não, e o Paul então foi condenado pelos assassinatos. Pouco tempo depois, na época do cumprimento da pena, os advogados então apresentaram os laudos que supostamente comprovavam que ele tinha uma deformidade no lobo frontal devido à quantidade de agressões que ele sofreu no seu crânio, fazendo com que a justiça pudesse levar em consideração a questão da inimputabilidade de Paul, mas não deu certo. No dia 20 de abril do ano de 99, o juiz condenou Paul Reed a 2 penas de morte e mais 25 anos de prisão. As 2 penas de morte eram sobre os assassinatos e os 25 anos de prisão eram referentes aos roubos.
Esse julgamento que nós estamos tratando aqui agora foi o que ocorreu no Tennessee, no primeiro restaurante que ele atacou e matou aqueles 2 funcionários deixados ali na câmara de refrigeração. Pouco tempo depois, então, começa o julgamento a respeito dos funcionários ali da sorveteria e das 2 que foram sequestrados. Tentaram novamente alegar a situação de insanidade mental, impedimento e inimputabilidade, o que não foi concedido pela justiça. Novamente, Paul foi condenado por sequestro agravado, homicídio e roubo, condenado à morte também por esses crimes. Já no ano de 2000, Paul ainda passa pelo julgamento relacionado ao restaurante McDonald's, onde a única vítima sobreviveu, que foi o José. Testemunha-chave para que todo esse processo se desenrolasse e chegassem até o Paul. Mais uma vez, os advogados tentam, para anular a sentença de morte, alegar a inimputabilidade do Paul, mas não é levado em consideração pela promotoria e nem pelo juiz. As acusações foram mantidas, as sentenças de pena de morte foram mantidas. Supostamente ali o Paul então decide, depois de algum tempo tentando alegar inimputabilidade, decide aceitar a pena capital e ir ao corredor da morte. Falou que não recorreria da sentença e iria ali para o corredor da morte, assim como o caso Wade Steve Wilson que tem aqui no canal. Durante todo o decorrer de tudo, ele disse: me leve ali para o corredor da morte, não tem problema nenhum, serei sentenciado. Mas quando chegou lá, ele resolveu recorrer e ganhar mais tempo ali antes da injeção letal. Exatamente como Wade Steve Wilson atualmente fez. A execução de Paul estava agendada para o dia 3 de janeiro de 2008, mas ela foi suspensa, não por alguma alegação relacionada aos recursos dele, nada disso, mas porque nessa época estavam fazendo uma investigação sobre a injeção letal utilizada no Tennessee e por conta disso, do modo que seria aplicada a pena capital, ele ficou ali aguardando esse outro processo ser definido para então ter a sua pena aplicada, para então ter a sua pena capital ali, a sua execução aplicada. Esse processo durou muitos anos e durante esse período a lei trabalhista ali do Tennessee, ela foi alterada para trazer mais segurança aos funcionários na abertura e fechamento das lojas e restaurantes. Enquanto tudo isso acontecia, o Paul ainda estava vivo, preso, aguardando a sua execução. Durante um certo período, o Paul ainda foi considerado suspeito de um outro massacre que ocorreu em um outro fast food, chamado Brown's Chicken, no estado de Illinois. Isso tudo aconteceu no ano de 93, enquanto ele ainda estava ali de fato em atividade. Os assassinatos e tudo que ocorreu ali nesse restaurante eram muito parecidos com o modus operandi do Paul, mas os advogados dele conseguiram comprovar que nesse caso ele era inocente. Ele não fazia parte do assassinato ocorrido no Brown's Chicken, mantendo assim a condenação pelos 7 assassinatos cometidos. Paul estava ali então no corredor da morte por muitos anos aguardando enfim a sua execução. Sempre alegando inocência, recorrendo, dizendo que era inimputável, que não poderia ser processado porque tinha problemas no lobo frontal devido aos traumas decorridos da sua infância. Enquanto ainda aguardava a sua execução, estando ali no corredor da morte, quando tinha 55 anos de idade, ele precisou ser internado no Hospital Geral de Nashville e faleceu no dia 1º de novembro de 2013, não pela execução da pena capital, mas faleceu no hospital no dia 1º de novembro de 2013 em decorrência de insuficiência cardíaca, insuficiência respiratória e pneumonia. Infelizmente, as famílias, ao saber da morte de Paul, não por uma execução letal, mas uma morte natural em decorrência de doenças, eles ficaram indignados. Acharam um absurdo o Paul ainda estar todo esse tempo aguardando ali no corredor da morte para ser executado e acabar falecendo de causas naturais, levando a sensação de impunidade para as famílias das vítimas. Afinal, todos esperavam que ele fosse ali ser executado com a pena capital. Mas não foi isso que aconteceu. Deixa aqui para mim no comentário o que você achou do caso de hoje.
Se você achou justa toda essa demora no corredor ali da morte para execução, se você achou que ocorreu uma injustiça às famílias decorrente dessa demora, fazendo com que o Paul tivesse ali um fim natural, sem ser o cumprimento da sua pena. Deixa aqui pra mim no comentário casos que você quer que eu traga aqui no canal. Não esquece de deixar o teu like e ativar o sininho de notificações. Não esquece também de compartilhar esse vídeo e te inscrever no canal se você ainda não for inscrito. Afinal, te inscrever não te custa nada, mas me ajudaria muito a continuar trazendo conteúdos para você. E esse foi o caso de hoje. Eu espero que você tenha gostado do caso de hoje. Até a próxima!